gente, bem-vindos a mais um Pod das Mamis, boa noite. Hoje a gente vai bater um papo super interessante com a jornalista Isabela Tataki, que tem 4 filhos, acabou de voltar da licença maternidade, né, Isa? E vai contar um pouco dessa experiência, porque eu já fiquei enlouquecida. Fiquei com 4, meu Deus! Falei, acho que é a nossa super mãe, né? A gente teve a de 3, agora a gente já tem uma com 4 aqui, né? Nossa, Isa, bem-vinda, obrigada. Obrigada, prazer é meu estar aqui, espero poder contribuir. Na condição como entrevistada, geralmente como jornalista, eu tô acostumada a estar no lugar de vocês, né? Eu não tô muito acostumada, assim, mas vamos lá, ainda mais um assunto bem delicado, né? 4 filhos. Todo mundo fala, nossa, mas tem gêmeos aí no meio, né? Foram 4 gestações. Não, são 4 gestações. 4? E todas programadas? Vocês quiseram os 4? Nenhuma. Não? Nenhuma? Nenhuma? Nenhuma, gente. Se fosse parar pra pensar, não tinha. Minha mãe também teve 4. Eu sempre, e sempre foi uma loucura, sempre foi escadinha, assim. Eu tenho escadinha também, né? A minha mais velha tem 6 anos. Nossa. Me falem o nome deles e as idades. É Gabriela, 6 anos, George, 5 anos. Ai, que lindo esse nome. Eu pensei em dar nos meus. Eu acho lindo. A Fernanda acabou de fazer 2 aninhos e o Romeu, que fez hoje 5 meses. Eu fiz a maternidade do Romeu. Gente, passa rápido, tinha 5 meses 5 meses hoje. Meu Deus, 5 parabéns. meses você tá aqui plena, linda, trabalhando. É um desafio muito grande, né? Essa coisa de trabalhar a maternidade. Inclusive, quando eu descobri que eu tava grávida do meu 4º filho, na hora eu pensei, agora eu vou ter que parar de trabalhar, né? Na verdade, eu pensava nisso desde o segundo e não parava. No 3º, não, agora não vai ter jeito, né? Todo mundo olhava pra mim com essa cara, coitada, acabou com a carreira, agora ela vai parar de trabalhar. E não parei, no 4º achei que fosse parar e continuei, né? Tô aqui. Ou então vai abrir um próprio negócio pra ficar, a ilusão, né? Pra ficar mais tempo em casa, essas coisas, mas né? Eu consegui adaptar, assim, essa condição, né? Que eu voltei a trabalhar de um jeito que eu conseguisse continuar presente para as crianças, né? Eu moro longe do meu trabalho, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, então eu tô numa fase de adaptação ainda, de uma forma que não prejudique eles, afinal Pelo de amor contas, de Deus, né? a fase de adaptação com 4, eu não consigo imaginar, porque eu tô assim, com o meu mais novo, com 3 anos, vai fazer 4, ainda tô adaptando certas coisas, imagine 4, é muito surreal, acho muito delicioso e parabéns, assim, por voltar a trabalhar, tudo. Isso foi uma escolha sua? Uma exigência, às vezes, do trabalho? A junção dos dois? Como foi um pouco? Então, quando eu tive o 4º, eu falei, vou ter que vou parar de trabalhar, porque, Sim, né, 4 filhos, não tem como você trabalhar e ter 4 filhos. Mas, no decorrer do tempo, todas as licenças maternidade, eu fico mal, assim, no sentido de eu preciso trabalhar. Eu trabalho desde Você gosto de trabalhar. Construí uma carreira. Eu sou de Londrina, interior do Paraná, vim para São Paulo, né? Comecei na Band. Foi tão difícil. Eu amo tanto que eu faço. Você tá seu espaço. E que isso me faz feliz e me faz bem. Eu percebi que nos dias que eu estava de licença maternidade, eu não era tão boa para as crianças quanto eu estava quando eu estava trabalhando, porque é tão exaustivo. Completa, às vezes você fala assim, você tá. Que bom você ficar full time para eles. Mas aquele full time. Eu não acho bom pra ninguém. Porque eu acho que é assim, e me corrige. Eu acho que a mulher não é só mãe, não é só mulher, não é só profissional, ela é um pouco de tudo. E a gente sente, eu brinco assim, multiteste, sabe? Assim? E eu acho que isso, na maioria, não julgo ninguém, cada um tem as suas escolhas, porque eu tenho muitas amigas que vivem para ser mãe e gostam disso, de ficar entendeu? em casa, de ser dona. Eu amo meus filhos, mas assim, eu também amo trabalhar. Mas também tem aquela coisa, nasce uma mãe, nasce a culpa. Exatamente. Eu imagino a sua, são 4 4 culpas, né? Exato. Mas assim, eu acho que você feliz fazendo o que você gosta, você vai estar bem, vai estar disposta para estar bem para os seus filhos. E a minha primeira foi especial, então eu parei 1 ano para cuidar dela, né? Porque era fisio, fono, TO, piscina, era um monte de terapia. Tive que parar. Gente, foi um dos piores anos da minha vida. Eu só andava mal-humorada.
Porque não tava trabalhando. Porque eu não estava trabalhando. Exatamente porque eu me sentia, isso. meu Deus, está faltando algo da minha vida, algo em minha filha me virar em 10 e está trabalhando, mas eu sou feliz Parece assim. que a gente consegue fazer até mais coisa, né? Exatamente. Eu acho que a Aliativa. mulher tem muito disso. A hora que vira mãe, tem muitas, óbvio, que tem aquele período que só vive mãe. Principalmente mãe. o primeiro filho, Principalmente o primeiro, com primeiro, certeza. O segundo acho que já não dá tempo. Ao terceiro não sei, mas eu Mas já vou dizer, imagino. ela teve a diferença de 1 ano, hein? Do primeiro pro segundo, hein? Foi rapidinho, ó. Os dois, Né? A primeira tem 1 ano de diferença do segundo e a terceira tem 1 ano de diferença do quarto. Imagine. Tive só um intervalo ali no meio. E todos você teve e voltou a trabalhar, tipo, Voltei a rápido. trabalhar rápido. Com quase 5 meses de licença. Dessa Super vez, rápido, eu voltei mais cedo ainda, com 4 meses, porque ia ter o lançamento pra TV lá e acabei voltando antes. Mas eu me sinto melhor pra eles quando eu tô trabalhando. Como você disse. Você tá trabalhando para eles, né? Também. Exatamente. Você tá trabalhando para importante. eles. Eu vi uma especialista dizendo que é importante a criança saber que você tá indo fazer alguma coisa que você gosta, que te enobrece, que vai te valorizar, E que porque você eles vão volta ser também. assim um dia. Eles vão ter o trabalho deles. Eu escuto muito isso, que eu converso muito até com meu ex-marido, que eu sou separada, e falando exatamente isso. Onde você vai? Você não tá presente. Eu acho assim, hoje em dia não é tempo de quantidade. Hoje sempre é qualidade. Mas assim, onde você tá indo? Tá trabalhando. Não, eu tô indo trabalhar porque eu quero, porque eu gosto. É importante você fazer isso, né? Falar pras crianças, pra eles entenderem E isso, dizer né? também que você sempre volta, né? Você vai Exatamente, trabalhar, você volta pra casa Você depois. volta melhor. E até pra sociedade, né? Pra não olhar com aquelas... As pessoas me olham, nossa, que absurdo, você trabalha, você tem 4 filhos. Não, e você tem... Eu não sei qual a sua idade, mas assim, você tem cara... 34 anos. Não, então você é mais nova do que eu imaginei ainda. Você tem cara de novinha. Eu achei que você tinha tipo 20, sabe? Assim. E as pessoas, 4 filhos com essa cara. É um julgamento que sempre tem, né? O que a gente brinca aqui. Quando você começa a namorar, quando vai casar? Quando você vai casar? Quando você vai ter o primeiro? Quando você vai ter o segundo? Não, agora é terceiro, é louco. Exatamente, agora chega, né? Agora parou agora no quarto, então. Porque eu fui chamada de louca porque eu tive 3, que eu tenho 3, né? Eu lembro, eu era chamada de louca quando eu tinha 3, agora 4. Pra vocês terem ideia, a gente tinha tanto medo de contar, eu contei pra todo mundo quando tinha 6 meses de gestação. Tá brincando? Eu contei agora, em outubro, final de setembro. Nasceu em janeiro. Tô indo parir, daqui a pouco eu já volto, tá? Isso. Verdade, E eu, você minha não barriga, jura isso? Não, a minha barriga demora pra crescer, Tá. né? Eu fico magnífica. Ai, uma igual a mim, tá vendo? E daí eu tive que contar, depois do casamento do meu cunhado, porque eu fui madrinha, fui andando, e teve gente que percebeu, eu tava com uma barriga assim, não tinha como, já tinha mais de 6 meses de gestação. Aí depois no churrasco eu contei pra família inteira, todo mundo ficou chocado, a internet também ficou chocada, porque continuei trabalhando, normal, 4 filhos, trabalhando, tudo mais, uma loucura. E vocês tinham perguntado se foi programado, nenhuma foi. A primeira eu queria até, mas depois eu desisti, me matriculei no MBA e tal, acabei engravidando. Depois foi um atrás do outro. A terceira eu tava com o Dil falhou, descobri que meu corpo expulsa Dil. Você descobriu que o seu corpo expulsa totalmente. Coloquei vários tipos de DIU, coloquei várias coisas Seu corpo não aceita. O segundo também foi acidente. A terceira, o quarto, então, foi muito acidente, muito. Eu não sei até hoje, tinha que ser, milagre. Tem até uma história, não sei se dá tempo de contar, que é uma história à bonita. vontade. Porque eu sempre, quando eu estiver na minha terceira, era uma coisa meio óbvia, né, que eu ia parar, meu marido não queria mais, ele falou, não tem condições, é muita criança. Eles são em 6, né? Então também vem de uma loucura. Eles têm seu seu marido tem 6, ele é o 6. 5º, e eu e meus irmãos somos em 4. Então a família vocês é grande. também são família Mas grande, todo mundo é meio que legal. traumatizado com a família. Eu sempre falei pra minha mãe que eu nunca ia ter 4, e ele também achava que nunca ia ter mais que 2, Eu 3. sempre disse que eu ia ter 13, porque na minha casa são 3 meninas, você acredita? Não, E eu achava tive uma 3 loucura meninas. aquilo. E eu repeti exatamente o que minha mãe fez. Foi tudo na loucura, assim, atrás do outro. Aí ele não queria. Quando foi o terceiro, a gente marcou todo o processo para fazer vasectomia. O plano exige ir no cartório, Não, assinar, precisa, precisa fazer a Eu mulher acho e que o homem. agora eu não sei se saiu uma lei que talvez precisa. não precise. Porque eu fiz também agora, eu fiz histerectomia total. Se eu fosse fazer A da mulher não precisa, mas o homem, então, a mas vasectomia na minha precisa. época ainda, tipo, novembro, se fosse, não a histerectomia total, mas se fosse a parcial,
que é só cortar as trompas, eu precisaria, se eu tivesse, pedir autorização. Mas eu acho que agora saiu que não precisa mais. Mas a vasectomia, não sei, ele A fez agora. vasectomia, eu acho que precisa. A vasectomia precisa, porque daí é do homem, enfim. Daí a gente tava com a papelada. E quando a minha terceira nasceu, eu senti uma coisa assim que não era a última. Senti. Sério? Eu falei pra ele, assim, eu sinto que não é a última. Ele falou, você é louca, 4, não tem como, não cabe no carro. A gente tem um carro normal, né? Ele fez vasectomia agora? Ele fez agora do 4, mas quando eu tive a terceira, eu falava que eu queria o 4, não podia, assim, porque era loucura, que todo mundo trabalhava, mas ele falou, não tem como. Então, aí a gente fez todo o procedimento, ele falou, ó, leva lá um cartório e assina. Eu levei no meu trabalho, todas as vezes que eu ia, me dava uma angústia, Tá assim. brincando! Eu já cheguei quase a assinar, pegar a caneta no cartório, quase assinar, eu falava, moço, não dá. Não consigo. Jura? Jura, era um nó, assim. E eu sonhei várias vezes. Várias não, sonhei umas 3 vezes que eu tinha um bebê. Menino. Olha! E o último veio menino. E o último veio menino. E o meu marido falava, não, olha, a gente vai ter um problema muito grande se a gente tiver o 4º filho. Não quero. Se faz alguma coisa, coloca de... Aí eu pensava assim, porque minha filha tem agora 2 anos, no ano passado tinha 1. Falava, daqui uns 3 anos, né, a gente decide se tiver e tal. E eu tava me cuidando muito, porque eu tinha acabado de entrar no meu novo trabalho, enfim. E teve um dia que a gente foi num restaurante que você vai no alto, sobe, e eu passei mal. Eu geralmente não passo mal. E ele falou pra mim, você tá grávida. Eu falei, impossível, não tem como. Não tenho. Passei mal, tava no alto. Ele falou, não, eu sonhei hoje. Meu Deus, Isa! Eu sonhei que você tá grávida, Deus, uma luz, assim, me entregava um menino. Nossa, até arrepiei. Meu Deus. Aí ele falou, eu falei, e aí, você tá bravo? Se eu tiver? Aí ele, não, né? Deus que falou, Deus, então ele vai dar um jeito. Tudo vai acontecer da melhor maneira. Aí você então, saiu correndo pra fazer o exame, tá? Aí eu fiz o teste e tava grávida. Nossa. Eu não acreditei. Como foi? Bom, Mas você contou logo isso pra que eu ia ele falar. também? Não, Vocês eles fizeram junto? Tem até no meu Instagram, tem lá o vídeo da gente descobrindo junto. Porque... Ai, meu Deus. Fiquei muito chocada. E como foi as descobertas? Todas você descobriu sozinho, tirando essa do Romeu? Eles sempre junto. Todas as vezes Sempre. você fez teste de farmácia, com ele junto. Gente, imagina a emoção, você sabendo que Romeu era um menino. Não, quando eu Que fiquei você sabendo, sonhou eu chorei meu muito, Deus. porque eu falava, não, eu tinha certeza, era meu sonho, era do meu sonho. Eu olho pra ele e falo, era você do meu sonho no ano passado. Nossa, Era o menino do legal. meu sonho, E eu sabia, eu sempre falei que se tivesse menino ia ser Romeu, que é o nome de um tio meu que faleceu, mas eu sabia que eu ia ter o meu Romeu. Gente, E que foi legal. isso, E foi como divino. é? Mas vem cá, você só contou pro seu marido. Ninguém da sua família sabia, nem Ninguém sua sabia. mãe. Nesse dia Como? que a gente fez o teste, era uma semana do aniversário da minha filha de 1 ano, no ano passado. Fez exatamente 1 ano. E ele tava com... ele não queria que eu contasse pra ninguém. Eu tava muito desesperada. Eu fui desabafar com a minha mãe. Eu falei, mãe, tô grávida. Ela falou, parece, mentira. Ai, para de besteira, menina. Minha mãe é mais desesperada, porque ela mora em Londrina, né? Fica desesperada comigo, com as crianças aqui sozinha. E daí meu marido falou, ela chegou, olha o que a Isabela tá falando, que ela tá grávida. Ele, nada a ver. Ele desconversou. Desconversou. E ela foi embora, não acreditou. Meu Deus. Ela só acreditou quando eu mandei o ultrassom depois de 1 mês pra ela. Mas você não passava mal, nem nada? Não, nada. E às vezes a nada. gente, é o que você falou, né? Às vezes você só quer desabafar, porque é um momento, né? A gravidez que tanto feliz, mas assim, que mexe com o hormônio. Às vezes, né, a gente se sente pior, melhor. Preocupação, né? Como tem vai todas ser. as preocupações, exato. Essa gravidez eu fiquei muito feliz. A Fernanda, eu fiquei meio chocada. A Fernanda foi a terceira. Nessa eu fiquei feliz porque eu sabia, porque era uma concretização de um sonho, porque eu sabia que tinha mais um, mas não imaginava tão rápido, né? Sim. Ô, Isa, me diga uma coisa, os meninos entenderam do Romeu, porque ela é tão pequenininha, Fernanda. Quando você contou, você acha que eles entenderam? Eles entendem. A barriga, né? Fica beijando a barriga. Entendem, mas... E quando aquele jeito de nasceu, criança. assim? Quando nasceu, nossa, eles adoram. Ficaram... tiveram aquelas reações de Normal, de irmã, de de ciúmes, né? De regredir, volta a fazer xixi na cama. Mas Ai, meu eles amam, cuidam super do bebê. Mas eu demorei. Daí minha mãe só que sabia. Daí só. E algumas amigas ficaram sabendo, umas 3, assim. Mas o restante foi, tipo, com 6, 7 meses de gestação. 7, imagina Pra o não- susto. Nossa. Não, tô com E assim, seis é que meses a história é atrás, longa tô- também. Contei no discurso da igreja, pra todo mundo. Sério? Com a minha família, assim, inteira, assim, de boca aberta. Mas...
É um bom momento, né? Tipo, pra não ter briga, né? Pra ninguém julgar exato. e tal. Mas, enfim, todo mundo ficou feliz. A família dele é de 6, né? Então tá todo mundo acostumado já com muita gente. Ah, isso é bom. E como foram as suas gravidezes? Foram tranquilas? É tudo super tranquilo. Eu não passo. Por isso eu amo ficar grávida. Ah. Não, meu marido Ah, fez ela é igual a vasectomia minha. Essa aí agora. detesta, hein? Você passa mal? Passo mal. Adoro. Não, a primeira eu não. Eu fiquei muito enjoada. Eu fiquei, todo mundo, os 3 primeiros meses é ruim. Chegava o 3º mês, eu contava. Tô passando mal. Não, quarto mês passa. Chegava no 4º mês. Falou, não Tadinha. passou 5, mas enjoar, de acordar enjoada e dormir Sério? enjoada. Mas aquele enjoo que nada resolvia, não punha pra fora. Porque eu brinco assim com as minhas amigas. Algumas que colocavam pra fora, né? Vomitavam. Falava, pelo menos Passa, você vomita, né? passa. É. O meu não, eu acordava, escovava o dente. Ficava, comia- ixi. Nada passava. Aí no 5º mês passou. No primeiro eu não tive absolutamente nada. Segundo, eu tive tudo. Então, assim, tudo imaginável eu tive. Já tinha perdido numa gravidez, que eu conto aqui. Aí já tenho trauma. Aí, descobri alguns problemas de saúde. Olha, foi um caos na minha vida. Nossa. Caos na minha vida. Então, se não fosse passar mal, seria mais um, né? Não, graças a Deus. Olha, é assim, eu amo criança. Eu sempre falei, eu quero ser mãe. E mãe de menino, hein? Eu Ela sempre foi quis, mãe mas de menino, assim, 2 juro, meninos. Isa, pra mim, o meu primeiro, ele não dormia. Por isso que eu perguntei de gravidez até. Seus filhos são super tranquilos? Então, eu acho que isso tem a ver, assim, tudo que a gente passa, né, Tô- na gravidez. Tem a ver e eu acho que é também, eu brinco que é um pouquinho de sorte, né? Porque, nossa. Principalmente o quarto, assim. Ah, não, o quarto eu acho que já cria, né? Já nasce Já- criada. já nasce criada, né? A terceira já toma banho sozinha, compra tudo com 2 anos de idade. 1 ano já fazia tudo sozinha. Não, gente, outro dia eu vi ela em cima da bancada comendo, misturando Ela vai. queijo com não sei o quê. Eu tava não dando foi? mamar, ela tava com fome, ficou me pedindo, tá? Foi lá, pegou, abriu, ela faz tudo sozinha. A terceira. tem A de 2 aninhos, imagina. aninhos. 2 aninhos 2 já. anos. Como é a relação? Os 4 super te Tem os ajudam? professores, me ajudam Então. muito. Tem os professores, né? Então, tudo Aham. ela vê o que eles fazem, ela faz também. Então, eles vão se ajudando. É engraçado, porque é uma dinâmica, assim, quando você vê aqueles toquinhos de gente, tudo fazendo funções de gente grande. E eles dormem juntos, os 4? Os 3, os pelo 3. menos. Os 2 mais velhos estão dormindo juntos. Aham. Antes eu separava os meninos, as meninas, mas só que eles Tá. estavam na fase de medo, começaram com loira do banheiro na escola. Ai, Aí meu estão com Deus. medo. Mentira. Nessa idade já. Aí Com eles estão 6 dormindo anos? 6 anos. 6, 5 Nossa. anos. Aí estão dormindo juntos, a Gabi e o George. Tá. Aí o bebê tá no quarto comigo, eu sempre gosto de ficar Sim, com berço no tá. quarto. Sim. E a pequena dorme sozinha. Ai. Não, e eu vi você voltar a trabalhar, mas você falou agora, você tá amamentando ainda? Amamentando. Estão amamentando. Mas você tira o leite ou complementa? Eu tiro, mas eu não tô com muito leite. Eu tiro Tá, um pouco, tá. mas ele tá com fórmula também. E como é? Os 4 filhos? Gravidez iguaizinhas? Personalidades iguaizinhas? Não, nem um pouco, nem um pouco. Criação As minhas- igualzinha? Não, né? Não. Um já vai sendo criado. Uma vai sendo criada. Também tem aquela coisa, né? De pai, mimar mais menina, a mãe mais os meninos. Então Tá vendo tem. que isso é verdade? Tem meu pai, essa eu falo coisa isso de. Tem, sempre. a psicanálise fala isso, né? Síndrome Aham. de. Gente, eu sou psicóloga, olha isso. É Édipo, isso. Édipo, né? E tem a Isso. de menina e de menino. Isso. E é real isso, né? Aquela Total, projeção que a total. criança tem na mãe e no pai. Mas as minhas gestações foram super tranquilas. Eu amo ficar grávida, assim. Fiquei mal, Ai, que que era a minha delícia. última gestação. Será que é a última? Já Porque, sei que ele não, fez, mas às no vezes final. vasectomia, ele fez Pode agora falhar, recente, né? Fez exato. recente. Não, mas já zerou já. Já zerou? Já. Vocês já zerou? fizeram Já o fiz o exame? exame. Entendi. Não tem mais jeito. Quando ele tava pra fazer no dia lá, que ele falou, nossa, demorando muito. Eu falei, acho que eu vou voltar. Você Eu ficou fiquei feliz? feliz. Verdade. Sério? Louca, eu fiquei Você feliz teria no mais fundo. um, por você. Assim, por mim, eu teria, assim, se não fosse, assim... Primeiro que nem cabe mais no carro. Eu tô comprando agora um carro de 7 normal. lugares. Precisa, Se eu tiver né? mais um, não tem, sei lá, Não, uma van, uma perua, tem. não tem como. Mas também não tem, você precisa dar atenção, né? Precisa Tem sentar, escola, ler, tem tem escola. tudo, né, gente? Eu hoje em queria pela dia. vontade, eu não sei, acho que eu sou meio viciada, acho que eu tenho que ser estudada. Eu tenho uma amiga que também tem 3 e quer ter o 4. Uma não, várias, que tem 3 e querem ter o 4. Você teve Ah, normal, cesárea? Cesárea.
As quatro cesáreas, pelo período, né? Eles falam Pelo que é melhor, período. né? Tipo, acho que É perigoso, é não perigoso. pode Isso. ter o Mas risco você de ficou romper. traumatizada alguma coisa porque não tentou normal, levou na Não, boa? eu queria, assim, a primeira eu não tinha muita experiência disso, e o médico falou, olha, tá com líquido baixo, é bom fazer, vamos pra cesárea. Acho que o primeiro é sempre assim, né? Quem não lê, quem não estuda, quem não espera nada. É. Que foi o meu caso, porque eu tenho amigas também que ficam, não, porque já sabem o plano. O plano de parto, a música, Tudo, né? exato. Vamos pôr a música. Não vai como pôr é a colírio, não vai gravidez, ter- Eu preciso ter no dia tal, tudo. Tudo. Estuda sobre tudo. Eu admiro, mas eu brinco também, já falei aqui, que eu prefiro tudo. Pra mim foi a melhor coisa. Porque eu não sabia de nada. Então chegou lá, largo na mão e, tipo, dá tudo certo, sabe? Assim. É bem isso, eu também. Eu até comecei, me deram um livro, assim, a primeira, né, antes de ter a primeira filha, eu até comecei a ler o livro e falei, ai, não gosto muito dessas coisas de, sabe, ai, tem que ser assim, amamentar a Se cada fosse 3 fácil, horas. né? Se fosse Cada um, manual, né, assim. também Educar, né? Se fosse Se fácil, fosse né? fácil. Eu acho que o único livro que eu iria ler, o curso que eu iria fazer é da Mari, que tem 10 filhos, que vai pra Sei. 10 filhos, sim. Tô louca, Mas, sim. a gente tá louca Pra pra chamar entrevistar ela. ela, hein, Eu Mari? penso nela todos os dias. Eu falo pra ela, Mari, eu penso em você todos os dias, porque tá difícil com 4, imagina com 10, né? E Nossa as pessoas falam, tá difícil com 2, imagina Gente, com 4. tem gente que... exato, com 2 já tá... Mas é a nossa perspectiva, eu sempre falo pro meu marido, nossa, com 3 a gente falava, gente, é uma loucura com 3. Aí agora a gente fala, nossa, era tão fácil com 3. Mas Vai mudando, né? E a você referência. tem ajuda em casa? Você tem Tenho babá, uma não sei o pessoa, quê? Só tem uma pessoa pra cuidar Tenho dos... uma pessoa só, Olha, por enquanto. viu, meninas? Viu o marido. Mas é importante ter, né? importante. Principalmente, mesmo Lógico. com 4, assim, eu brinco assim, eu acho que... Não, é aquilo, pra você imprescindível, tá muito, tranquila, muito. né? Muita Eu gente vi fala que outro dia ela tava sozinha com os 4, não foi? É, Seu o final de marido tava semana. viajando, eu falei, meu Deus. Sem marido também? sem marido. Tava A babá ficou gripada, comigo, sozinha tava com sozinha. 4, descendo pra uma festa junina. Eu falei, ela é a minha heroína mesmo. Eu quase surtei esse dia, que foi fim de semana agora. Foi, eu vi Ele isso. teve que viajar, a babá ficou comigo, dormiu acho que de quarta a sexta. Aí na sexta-feira eu falei, ai, não vou deixar, né, ela fim de semana aqui também. Ele já ia voltar no outro dia. Eu falei, vai descansar. E fiquei, me arrependi. Aquela coisa vai... Sabe qual é o problema? Eu falo isso pra todo mundo. A gente pensa que dá é. conta, a gente é Isso. super mãe, todas são, todas. Então, eu falo isso pra todo mundo. Mas a gente tem um defeito, a gente acha que dá a conta, a gente... Além da, eu não sei, da conta, além da conta, pode falar assim. Eu acho que a gente, às vezes, a gente resolve, tudo dá certo. Mas no final, a gente no final, fica exausta cara, depois, né? que custava? Porque eu fiz isso, era tão mais fácil. Exatamente. Ela falou pra mim, porque ela viu meus stories, né? Ela falou, eu vi o perrengue que foi, porque você não falou pra eu ficar. Exato. Eu falei, ai, mas, né, eu acho que eu achava que dava conta. E no fim, outro dia, a Fernanda ficou Você doente. dá conta, mas dou tipo daquele conta, jeito, mas sem você um fica caos. exausta. Exato. Um caos. Aí, né, fui buscar ainda meu marido no aeroporto, não vi a hora. Preparei o dia pra isso. A gente ficou nas expectativas, só não vi a hora de chegar meu reforço. Sozinha, botar no carro, porque Tá ela tem louco. 2 bebezinhos ainda, né? 2 bebês, são 2 bebês. 2 bebês. 2 anos, 5 meses e 4, né? 5 anos e 6 anos. 5 e 6. Tudo 5 e 6 escadinha. também são muito São pequenos. muito pequenos, não entendem, né? Querem atenção, né? Às vezes, a gente acha que a mais velha é grande, mas não é, uma criança Não é, também. é. A gente exige dela, ela ajuda a cuidar, é muito boazinha. Mas todos são muito tranquilos, sempre foram super tranquilos bebês, né? Senão acho que também não teria tido se tivesse Sim. problema com sono. Todos Sim. dormem a noite inteira. Ai, que Nossa, bom. que Eles sono. dormem super bem. Meu filho, 5 meses, dorme até 11 da manhã. Tá brincando. Muito, muito tranquilo, assim. É por isso que ela não se importa de ter. Exato. O meu, Quinto, quando eu casei, tive um filho, me separei. Na hora de ter o segundo, eu falei, o meu primeiro não dorme bem até hoje. Até hoje, ele vai fazer 9 anos. Então, assim, pra mim, Olhe. era um inferno. Eu brinco assim, tipo, eu tenho uma ajudante também esses dias, o meu mais novo tá doente, pra variar, com essa tosse interminável. Ela chegou e falou assim, nossa, ele acordou a noite inteira, não sei o quê. Eu falei, eu escutei, tanto que eu fui lá no quarto. Não tem, mãe não dorme. Não dorme. Quando tá ruim, quando tá não sei o quê, mãe não dorme, tem aquele sono. Eu fui lá, não sei o que, ela falou, nossa, eu lembro quando era pequeno, né? Tipo, eu falei, você chama isso de trabalho? Você não sabe o que era o meu primeiro. O meu primeiro até 3 anos era tipo 40 minutos a 1 hora pra pôr para dormir.
pôr para dormir. Eu era Verdade. balançando no carrinho. Mas durante a madrugada também não dormia? Ele dormia meia hora, 40 minutos e acordava. E dormia de verdade. dia? Trocava de dia pela noite? Eu não dormia Ele não dormia. Não dormia. A massa vivisão, eu lembro. Cara, primeiro ano e meio. Primeiro ano e meio, por isso que eu falo, ajuda nunca é demais. A gente dá conta, a gente fica exausta, é óbvio. É. Mas Não, é muito a gente tem que importante. saber um pouco Um também limite colocar também da limite. gente, né? Exato. É. Não, aceitar. Por saúde, por saúde, não é nem só isso, é É. saúde. Por isso que eu falo, rede de apoio é essencial. É. Você, tipo, sua mãe não mora aqui. Não, mas eu tenho a família do meu marido. Do seu marido, né? é isso que eu ia perguntar, eles moram... Tenho. Minha cunhada mora na minha frente. Ah, que isso bom. Minha isso é outra- muito bom, Minha a outra rede de cunhada me ajudou apoio. muito na licença maternidade. Até o segundo filho eu não tinha ajuda nenhuma. Eu trabalhava de madrugada. Não? Aí trocava o dia pela Como noite. foi eu- isso? até hoje eu paro e penso, não sei. Você não lembra, Eu não sei. Isa? Como eu você... não lembro como que eu fazia. Porque hoje, com ajuda, tá difícil. Imagina sem ajuda, Nossa, trabalhando de ele madrugada. Não tinha ajuda, Eu não tinha era ajuda. só você e seu Eu marido. e meu marido. E ele vivia viajando, viajava muito. Eu trabalhava das 10 da noite É isso que até eu as ia 7 perguntar. da manhã. Meu 10 da noite, Deus! calma. Que hora você... Porque você entrava às 10 da Eu noite. entrava às 10 da noite, mas eu morava perto na Tá. época do trabalho. É, mas E TV eu- tem que chegar às vezes um pouquinho antes. É, não, eu né? entrava no ar meia-noite. Ah, tá, por isso você tá. chegava às 10 da tá. noite, É, saía então, às 7. 2 horas. 2 né? horas ali, saía às 7 da manhã. Nossa. Aí eu contava com a sorte. O que a gente fazia? Fazer eles dormirem bem tarde, pra eu conseguir dormir um pouco de manhã. Pra eles acordarem umas 11, Eles meio-dia. dormiam a hora que você saía. Eles dormiam mais ou menos, meia-noite, assim. Tá, Eu saía tá. ainda, meu marido Seu- enrolava um pouco. enrolava, tá. Pra eles dormirem mais tarde, pra eu conseguir dormir até 11 da manhã, 10. Às vezes dormiam, acordavam mais cedo. Então eles estudavam de tarde, né? Aí você Não, botou na de época tarde. você não Ah, na época não estudava. tinha. Bebê. Tá, bebê. Bebezinho, não estudei, eu não sei. Eu lembro que eu era um zumbi, isso eu lembro, né? Nossa, eu imagino. Eu imagino. Eu não sei como, né? Tem coisas também na vida que a gente, né, não É. precisava também, né? Ah, mas é o que você falou, era o seu sonho, você estava feliz fazendo É. o que você gosta, buscando o seu lugar. E eles estavam bem. Como a gente apaga, né? Muita coisa, Muito. né? Não, é igual o próprio parto, né? Eu nunca tive parto normal, mas dizem que, né, quando você tá tendo, Ah, mas só até nunca a mais, cesárea, né? você lembra Cesárea, da... na hora, né, Não, chatinho, né? É, chatinho. Fala- Não, eu chatinho. lembro, mas assim, Nossa você Senhora. esquece de Esquece. muita coisa. A Ah, dor eu não esqueci, não, pós-parto, porque é. após parto da É, eu cesárea, também. meu Deus, É eu só verdade. faltava morrer de tanta dor, É ruim, juro. mas a gente esquece de tudo. E a gente lembra só das coisas boas. É, Por isso que a isso gente é tem, verdade, né? né? Por isso que a gente tem outros filhos, mas eu não vou ter mais filhos. Minha chefe, se estiver ouvindo aqui, tranquila. E você amamentou os É, quatro, eu ia então perguntar também, isso. né? Os 4. Amo amamentar. Eu tô E assim. eles os largaram quatro- ou você que foi Não, tirando? eu tive que tirar, porque causa do trabalho. por causa do trabalho, principalmente de madrugada, né? Fui tirando. Mas na média 10 meses, assim, consegui Olha, gente, amamentar. legal. É. Agora eu tô tentando segurar o máximo, porque é o meu último, né? Sim. E eu amo amamentar. Ai, tá mal. isso Eu é uma também coisa amo, que me gente, machucou, açaí. machucou assim Eu de amei. dor, sabe? Meu primeiro, eu amava amamentar. E eu amava até 1 ano. Quando ele fez aniversário de 1 ano, 2 dias depois, ele simplesmente não quis pegou mais. Por conta própria. Eu falei, não, Gente, pode eu nunca voltar vi aqui. bebê que não quer. Juro. Não, mas Mamar? as minhas também. Sério? Todas as 3 largaram. Largaram? Nossa, Você os meus, acredita? se Foi deixasse. 5 meses e meio. 8, Vitória, 10 meses, que amamentou mais. E Sofia com 7 meses. E elas largaram, não queriam mais. Eu fiquei frustrada pra caramba, eu me lembro. Nossa Senhora. E os 4 foi muito fácil essa parte da amamentação? Não, a primeira foi muito difícil. Aham. Eu tive bico rachado, aquela coisa Sim. de horrível, também, que eu nossa. nunca imaginei na vida que existisse isso. Que tô vendo poderia como é que acontecer isso com o corpo humano? Aquela coisa que ninguém fala. Exato. Dói Foi pra horrível, caramba, quase horrível. desisti. Nossa, vi estrela, aquela coisa de amamentar sangrando, parecia que tava com o bico do peito pendurado. Tá louco. Mas assim, acho que 10 dias. Não, 10, uma semana, não lembro. Mas foi um tempinho assim, aí resisti, daí calejou, né? Depois não tive mais problema. Agora no último que doeu um pouquinho, não sei se ele me pegou direito. Tive um problema, sei lá, uns 3, 4 dias na pega. Só Doeu. com o último O agora. último agora, mas depois foi tranquilo. Nossa, Mas, então pra você teve até gravidez tranquila, parto tranquilo, amamentação, Amamentação porque pra mim é o que eu falo, foi um muito diferente do outro, totalmente. No segundo, tudo bem, ele tinha a língua com freio mais curto, e aí falavam que queria dar picote, eu fui contra dar picote.
Mas assim, o segundo eu não curti tanto amamentar. Mas porque eu também já sabia que ele estava passando fome, eu achava que eu tinha Isso, seu peito era leite. fraco, né? Não sei se fraco, É, porque que é o Não que eles existe, falam, isso não né? existe, Mas né? eu Coisa acho que da não mãe, tava- né? Exato, Coisa dos mas eu acho antigos. que não estava alimentando tanto. Porque você sentiu diferença de amamentação de homem e de mulher? E a mulher, eu acho que ela tem a boca menor, pega... Mas de pega fome, diferente. assim? De fome, Fome. sim. Menino Homem, menino é mais esfomeado. glutão, Muito, né? Eles muito. falam. Muito, muito. Os meus Homem meninos parece são mais desesperado. esfomeados, sim. Olha, eu De não ficar mais passei por essa tempo experiência. amamentando, sim. Achei diferente. Então, e foi exatamente isso. Como no primeiro eu não tinha lido, não sabia, não sei o que, teve uma pega fácil, eu achava, meu peito ficou muito grande. E eu via, vazava muito leite. Mas. Ai, e eu não adoro essa sensação. Exato. Mas, eu também. Adoro. Mas assim, o segundo, eu também tava com o peito grande, não vazava tanto, mas vazava. Só que assim, eu comecei a ver que, tipo, tá acordando de 1h30, 2, menos de, sabe, assim, num período. Falei, tá com fome. Tanto que, assim, primeira vez que eu taquei a mamadeira, ele meio que Pra pegou. você deu fórmula? Eu dei fórmula. Porque um dia eu tava cansada, fim de semana, não sei o quê. Eu falei, eu tô achando que ele está com fome. Eu estou achando que ele tá com fome. Não vou fazer o mesmo erro que eu fiz com o meu filho, o meu mais novo, que depois veio isso na minha cabeça. Aí eu peguei, dei fórmula, ele pegou, mamou e dormiu. E tá tudo bem. Só que o pior de fórmula. tudo é depois ele não pegou mais mamadeira. Foi um inferno. Ai, Ele na queria minha voltar vida. no Ele peito? voltou para o peito e eu não podia tirar de jeito nenhum. De Nossa, jeito nenhum. Má. Eu tentei todos os tipos pra dar. Todos, porque ele tinha fome. E eu tava vendo que não tava sendo, porque aí eu usava bomba, tirava. Meu, passava meia hora pra tirar 20, 30 ml, 40 Eu sempre fui vaca ml. leiteira, não vou mentir não, você acredita? Tinha muito leite. Então, eu também Tanto achava que eu muito doei bom. leite também, porque eu tinha demais. E quanto mais você amamenta, mais você mais produz. Mais produz, verdade. Então, por isso que eu acho que no primeiro, como ele mamava muito, e eu dava muito e não sei o quê, eu tinha muito mais, mas o segundo, ele era mais tranquilo, dormia mais, sabe, assim, então acho que foi também diminuindo. Mas é interessante saber, acho que é 4 filhos, muito parecido, bem... É que eu acho que eu também fui sempre muito tranquila, assim, É isso que eu com ia dizer, eles. você é muito tranquila. Na verdade, na Seu marido segunda é assim gestação... também? Eu ia perguntar. Não, ele é ariano. Ele é ariano, nossa, ariano. mas... Que signo você é? Eu sou peixes. Peixes. Sou pisciana. Mas na minha segunda gestação, eu passei bastante nervoso. Eu fiquei bem nervosa. Minha mãe fala... O George, que é o segundo, minha mãe fala que ele é estressado por conta disso. Não sei se tem a ver, né? Mas eu fiquei muito nervosa, né? Problemas externos, familiares. Mas assim, não ficava nervosa com eles, mas você vê como atinge, Não, né? o seu total. Sente. Mas em relação à maternidade, sempre fui muito tranquila com eles, assim, não ficava tensa. Assim, só com doença, essas coisas, né? Que a gente fica muito tenso. Mas... em relação a isso, porque 4, né, com 3 Não, é assim, toda um, vai semana. 3. Toda semana, não tem como. Um pega e depois Vai daqui 3 dias passando. outro pega, daqui 3 dias... É assim, eu tô nessa desde do começo do ano, que ele nasceu. Todo Meu mundo doente Deus. toda hora. Comecei homeopatia, vitamina, tudo quanto é coisa, não tem jeito, né? Escola, pega. Aí você criou uma rotina pra eles, tipo assim, todo mundo estuda de tarde pra Sim. dar certo, assim, o quebra-cabeça tem que fazer, né? Total, É, total. uma rotina. Eu não sabia o que era essa coisa de rotina, porque eu trabalhava de madrugada, não Nossa, tinha como ter Não rotina. existia esse tinha nome, né? Como? E às vezes eu trabalhava de fim de semana, às vezes não. Era uma loucura. Então, coitados, meus 2 primeiros foram assim na raça. No meu ritmo, o meu e do meu marido. Aí, agora eu entendi a importância da rotina. É bom ter rotina, né? Dormir sempre no Mas mesmo horário, ir pra escola, né? Que assim, eu entendo, é importante ter a rotina, como você falou, mas eu acho que também não dá pra se cobrar, porque era a sua rotina e a gente tem que adaptar. Por isso que é o que eu sempre falo, não dá pra jogar a mãe do outro lado, né? Porque só ela sabe o que é melhor para ela. E você trabalhando, saindo às 10 da noite, voltando 7 horas da manhã. Então, assim, você precisava descansar, dormir, então eles precisavam Ficar até mais tarde. ficar mais tarde. dormindo. É a sua rotina, né?
Então, mas assim, é uma rotina, eu não sou muito a favor daquela coisa 7h10, é hora Todo mundo na de cama, comer, entendi. 7 eu acho que assim, tem que ter uma rotina, né, flexível, mais ou menos assim, você chega da escola, comeu, toma banho, vai dormir, lê um livro e dormir. Tem uma rotina, assim, dos passos, né? Até porque Entendi. tem um evento, tem um aniversário, né? É. Você não pode fazer nada porque tem a rotina, né? Não, Isso é bem eu sigo, flexível. não os horários, a gente tenta seguir no máximo, tá na cama 9 horas da noite, 9h30, para estar dormindo todo mundo às 10 no máximo hoje, mas depois do quarto que a gente viu que precisa dessa rotina, então é uma loucura. Nossa, você tá falando isso, eu era completamente E ao você contrário. você tem tempo de namorar. Dá atenção ao seu marido com os 4, Exatamente, assim. Você são- sai com ele pra jantar fora, os dois sozinhos, Sim, consegue? muito. A gente, toda semana, pelo menos uma vez por semana, a gente sai pra Ai, que jantar, bacana, fazer alguma tá coisa. vendo, gente? Isso é muito importante. Porque eu tenho um anjo, que é a Jazz, que me ajuda, né? Ela dorme em casa, já tem, né, todo o esquema da casa. Então, daí a gente consegue sair. A gente vai no templo da igreja, lá, fazer alguma coisa espiritual. Mas a gente, né, gosta de viajar com as crianças, ou às vezes de férias as crianças vão pra Londrina, daí o bicho fica mais tranquilo. Mas a gente tem, assim, Eles conseguem passar férias com a voz em você? desde de pequenininhos, Ai, que coitados. delícia, que No começo delícia. eu Importante. ficava mal, ficava me faz sentindo parte, é o culpada, normal, né? porque no começo, ainda mais quando eu tinha 1, 2 aninhos, eu tava com uma vida tão louca, principalmente pandemia. Aí eu mandei Nossa. eles, assim, pequenininhos Imagina pra lá. 3 numa pandemia. Tinha 2 Dois, na é pandemia. verdade. Foi uma loucura, loucura. Na pandemia eu não trabalhava de madrugada, eu tava de dia. Quer dizer, metade da pandemia eu tava de dia, metade da pandemia eu tava de madrugada. Gente. Nossa senhora. Mas eles em casa, sem escola. Eu também não sei até hoje como eu sobrevivi. Mas eu acho que muito- essa muita parte todo mundo loucura. apagou. 3 anos. Todo mundo E pra que pergunta, esse "Como sentimento sei?" de culpa? Afinal, Sei. eles estão com a avó. E assim, eu segunda mãe lá. trabalhava, porque jornalismo era trabalho É. essencial, né? Então eu saía todo dia pra trabalhar, aquele medo. A gente pegou a Covid bem no início. Você pegou? A gente pegou bem no comecinho da Covid, porque eu tava trabalhando, né? Ia Sim. trabalhar todos os dias. Meu marido também não parou. Então a gente pegou, mas, né? Graças a Deus, não aconteceu nada de ruim. Graças a Deus. Mas foi, né, aquela loucura de ficar com criança em casa e não tinha ajuda, não tinha nada, cozinhava. Eu falo, gente, como é que eu como cozinhava? dar- Como é que eu fazia pra dar comida, pra fazer comida todo dia? Eu lembro que eu fazia muito arroz com ovo. Ah, eu Um acho que arroz lá. todo mundo. Eu tenho essa lembrança, mas eu tento manter uma rotina saudável, não, né, eu sou super natureba, tento... Eles comem de tudo? Sempre foi boa de alimentação? A maioria deles, sim. A Gabi que gosta mais de uma porcariazinha, assim. Mas o George, a Fernanda, eles comem, gostam de Como é verdura. essa parte? Agora você falando de alimentação, com doces, porque assim, é difícil segurar um, né? Quando 1 ou 2 até, né? Tipo nessa Não, fase. e aí o mais velho quer, tudo que todo mundo vai Você faz imitando, faz né? Exatamente. Igual escondido, né? Tipo, igual às vezes a mãe come escondido. Não, isso, né? meu marido tem um cantinho dele escondido no escritório, tem um armário, mas eles descobriram esses dias. Meu Deus! Daí vão lá, eles são terríveis. Assim, eles amam doce, né? Claro, eu tentei evitar ao máximo, mas é muito difícil. Vai na avó, vai. Não dá. Não tem como. Com 4 né? não dá. Não tem. São idades muito diferentes e assim. E não tem. a terceira, eu não queria dar doce até os 2 anos. Não tem jeito, mas não ele tem dá pra ela. Então. Não, e é sacanagem. A criança. Você vai, por exemplo, numa festinha, todas as crianças comendo, seus irmãos comendo. Ou E vai, você não vai comer. Exatamente. O que vocês vão jantar? Hoje, no fim de semana, come uma balinha, come não sei o que. Não vai dar, não posso. Gente. É muito difícil. Eu tô tentando, inclusive eu encontrei com um médico meu esses dias, ele é nutrólogo e ele me viu, eu postei alguma coisa na internet de chocolate, eu não lembro o que era. Eu postei, o meu marido fez uma aposta com meu filho. Com o mais velho. Com de 5 anos, o George, que ele é louco por doce, ele é uma formiga, ele é comilão, ele é taurino, ele ama comer, ama doce. E daí a gente tava no restaurante e ele falou assim, ó, se você comer esse limão inteiro, a gente vai pegar a sobremesa. Que era um petit gâteau, era um brownie. Ele foi lá, Limão, assim, chupar o limão. Era metade do limão, se ele chupasse o limão,
E eu filmei, né? Falei, não é que o menino Ele chupou o chupou. limão só É pra comer a óbvio, tem sobremesa. criança. Esse carinho tudo até gravei. Eu gravei, postei. Um amigo meu que é médico me deu maior bronca. Ele falou que absurdo, não dá doce pras crianças. Ele falou que não, afeta muito, faz mal, né? A longo prazo, Acho que enfim. tudo de exagero faz Não, mal, sim, ele né? falou fim de Mas um semana, na pouquinho, avó, tudo então. bem, mas ele falou, tenta em casa manter a rotina de não dá, pelo menos segunda a sexta, não dá de jeito nenhum. Inclusive, ele falou do suco de fruta, às vezes a gente acha que é bom, muito, hoje em dia é proibido pela Sociedade Médica Brasileira, Gente, eu nem sabia. Pois é, suco de laranja. uva, os pediatras têm falado muito, porque ele vira muito açúcar. O índice glicêmico, Não, tudo. mas de fruta natural? Fruta laranja. natural. Imagina, um copo. Eu pensei que de era la- aquele suco de... Não, gente, esse nem açúcar se de fala. fruta. Não, ele fala Na que é Bahia a mesma gente toma coisa. muito suco de fruta, sabia? Fruto de umbu, cajá, Não, mas manga, tudo. Porque no a almoço. fibra da fruta, quando você quebra, vira glicose, É. igual. Ele fala, a comparação não tem Nossa, não menos, sabia. melhor ou pior em relação ao suco de caixinha. É igual, o açúcar é igual. Porque, ainda mais, não é a fruta que você está comendo. A laranja, você come uma laranja. E eles falam mesmo, você copo pode... tem 5 laranjas, 4 laranjas. Você Né? pode Nossa, até não dar a sabia. fruta de sobremesa, mas o suco, supostamente, põe sempre uma água no... Hoje, E então, aquela polpa mesmo de fruta lá em casa, o maior Não. vício é de umbu, O cajá, único tudo que suco vem. que ele fala que libera é o de limão e de maracujá. Que não tem Vou esse problema. saber, hein? Mas assim, com adoçante também, né? Ah, mas Tem- lá em casa ninguém... só bota na limonada, o resto tudo é açúcar. Ai, que bom. Só meu basta filho, tomar o Guto mais novo, limonada toma eu limão tomo. espremido. É isso que eu ia dizer, eu tomo sem Sem açúcar. nada. Sem Ai, que nada. nada. É um bom Ele hábito. ama, do nada. Sabe assim, eu sempre peço água com água com limão espremido. Aí vem sempre no copinho, ele, quero esse. Eu falei, você tá de brincadeira. Eu ponho, ele toma shot feliz. Porque desde o começo eu dei muito suco de limão. Mas nem por isso, porque eu não sei. Eu acho que tem muito a ver também que você fala da gravidez, de passar. Eu acho que a alimentação também. Tem. E assim, o paladar dele, eu comi muito limão. Memória, tem um nome, né? Tem. Memória gustativa. Tem um livro que fala sobre Cara, é isso. impressionante. Ele ama limão. Ama limão. Mas eu ama. também adoro água com limão, sabia? Eu bebo Nossa. direto. E sem Faz bem, açúcar. né? Eu sou acostumada. Lá em casa ninguém bota açúcar nos sucos. O médico Essa fala, minha. por favor, não dê suco de Mas fruta, sem de jeito açúcar nenhum. pode ou não pode também? Não. Não, boa, não nenhum, sabia, hein? porque vira glicose e os estudos mostram assim o índice de diabetes, de problemas De de câncer infantil, infantil Nossa. a longo prazo. Hoje assim, os 10 primeiros anos não, mas a longo prazo pode ter muito problema. As coisas Água, vão então, mudando. gente, vamos tomar água. Água Né? é Ou melhor. água, eles falam também, talvez, se eu não me engano, acho que água de coco, Água de também, coco também, natural, né? né? Natural. Não as de caixinha. não as de Tem caixinha. muito sódio. É. Nossa, não sabia. As hein? coisas vão mudando, cada dia é uma nova, é invenção. A última pergunta, você não é médica, mas chá é bom em chá. Não, Você sabe de chá? Não, chá pode, chá Chá liberado. pode. Dependendo do chá também. Esses de caixinha, essas coisas, não. Não, de Melhor de camomila, infusão, não, natural. não sei o quê. Não, chá natural. Mesmo os de saquinho, para recém-nascido não pode. Porque eles falam que os de saquinho tem, tipo... Conservante? Não é conservante. É Mistura? bichinho, gente. Sério. Gente, outro dia eu vi essas coisas, sabe que põe telescópio que fala? Não, é microscópio. Nesses saquinhos abriram, tipo, porque vem de tonelada, vem de não sei o quê, fica às vezes em alguns lugares. E esses de saquinho, às vezes, pra Nossa, beber. isso eu não sabia. Pra beber. Não, também não Pra sabia, beber. nossa. Mas é o que eu falo, se ferver a água. O ideal é você ter um pomar, uma horta. Exato, pegar- mas, gente, Gisele Bündchen, né? Não, que tem hoje em dia, come tem que hoje planta. as ervas mesmo secas, né? Que você faz, normal. Em Assim, casa de chá, né? casa de chás. Mas esses de saquinho falam que não é tão bom. E o meu filho também amava chá. Eu dava, tipo, Eu amo camomila. chá. Eu Sou brincava que ele era o viciada em chá. príncipe, sabe? Assim, 5 horas da tarde bate pro chá da Os tarde. meus filhos não gostam, nem gostam de Não? chá. Eu bebo chá todo dia, eu acredita? amo também. Como Meus filhos são eu viciados em tomo chá. chá desde pequena, como japonesa, né? Meus avós são japoneses, então desde pequena a gente tem a tradição, tem aquela coisa do chá também. Eu sou viciada Faz em chá muito também. bem, mas eles não gostam. Tem a cerimônia do chá, Essa né? ideia do chá. Já estudei sobre isso. É, É muito bacana, é legal. né? E eles comem comida japonesa desde Comem, pequeno? amam.
sashimi, tudo. Tudo. E principalmente, porque eu cresci, como eu cresci com os meus avós praticamente, assim, comendo muita comida japonesa, mas o que não essa comida de restaurante japonesa que tem no Brasil. Sim. É a comida bem tradicional, que é o shirogohan, aquele arroz com furikake. É diferente, né? Eu falo isso pra todo mundo. É diferente a comida. Então, eles comem eles gostam muito também dessa comida que às vezes eu faço no dia a dia, que é o shirogohan, que é o hidiki. É uma comida diferente, não é sushi, né? Não é o peixe cru. Não, nem lá no Japão eles comem nem peixe cru. Nem no Japão. E falam que é caro, não é isso? É caro lá também, peixe. Atum, principalmente, é muito caro lá. Então, eles têm essa comida mais tradicional, assim, que pra mim é muito comum e pra eles também, né? Às vezes a minha filha fala pra amiguinha, ai, comi nigiri hoje, né? Que é isso? Um shirogohan com furikake. Mas eles adoram. E restaurante japonês, nossa, eles amam. Se algum dia eles mudarem a idade de isenção de comida japonesa é por causa deles, tá? Porque eles comem igual adulto. Verdade? Porque até 5, 6 anos Cara, não meus paga, filhos né? são iguais. Eles são viciados em comidas japonesas. Viciados. Todo dia. Vê peixinho, mas aí é peixe cru, não é a comida tradicional, real japonesa. É peixe cru, é de restaurante mesmo. É bom, não, eles gostam. Eu tento introduzir também a cultura japonesa um pouco pra eles. Eu participava de Gincana, que é um dokai. A cultura japonesa tem muitos ensinamentos que me fizeram, né, como pessoa, personalidade. Eu tento ler pra eles algumas coisas, histórias antigas, japonesas, né? Que bacana isso. Daí tem várias histórias, assim, de civilidade, né? O japonês tem isso. Não, as histórias são muito legais. Então, de educação, essa coisa de limpar, de ajudar o próximo, é muito legal. É surreal, né? Não foi, acho que os japoneses agora, na Copa também, eles limpavam, porque isso é cultural, né? Eles limpam a escola deles, né? A carteira, tudo. O lixo, os banheiros da própria escola, eles têm essa função de limpar. Todo mundo fala que no Japão não tem nada fora do lugar, né? Nada. É impecável, assim, é legal. Eu tento. Foi a primeira língua que eu aprendi foi japonês, né? Eu tento, Você fala? Ainda? Eu falo com meus avós, entendo um pouco, mas vai perdendo, né? Tenho muito do Japão comigo. Então, quando eu cheguei em São Paulo, eu sempre participei de comunidade japonesa em Londrina, então quando eu cheguei aqui eu queria participar de uma comunidade japonesa. Então, daí eu tentei, mas é muito longe, ficar lá na Liberdade, eu acabei não continuando. Mas todo final de ano tem competição de karaokê deles. Aí eu levo as crianças. Que legal. Aí eles estão super habituados, eles sabem cantar em japonês. Ai, que legal. Eu tento É legal tem que trazer, né? Cultura da sua família, né? Muito bacana isso. E acho que é importante, né? Querendo ou não, seguir essa linha, né? Tentar não morrer, né? Porque vai passando geração, vai morrendo, né? A gente tem uma comunidade aqui no Brasil muito grande de japoneses. Mas os primeiros são meus avós, meus bisavós, que vieram do Japão, né? Já vai perdendo já essa cultura. Então, eu tento fazer minha parte de não perder, né? Mas uma hora vai acabar perdendo. E você já viajou com os 4 já pra passar algum final de semana no hotel? De avião, já viajou pra Londrina. A gente foi pra Londrina agora, com os 4. E a logística? Ai, Nossa senhora, tô pensando aqui. Já é tipo... Então, eu fui com o Romeu tinha 2, 3 meses, eu fui pra um resort em março. Nossa. Resort, primeira vez que eu viajei. E a Jace foi junto, que a pessoa ela foi, né? Ela foi. Não tem como. Hoje não tem mais como. Agora a gente acabou de comprar uma viagem, ela vai junto. Não tem como. Até porque se bem que eu tenho 4, né? Porque a Coração de Mami tava falando que no avião você precisa ter um adulto pra cada 2 crianças, né? Então, por enquanto, eu ainda dá. Mas de avião a gente vai viajar agora, mas de carro a gente viajou, é uma loucura as coisas de mala. É engraçado, eu olho assim e falo, gente, se filmasse, fizesse um reality, porque é tudo em série, sabe? Nossa, imagina. Tô imaginando aqui você mostrando o quarto. 4 malas, 4... aí vem dentro da mala, é divertido. Nossa, são 4 cadeirinhas? Não, são dois aqueles assentos, né? A Gabi e o George já tá já tá no assento. São 2 cadeirinhas. E 2 cadeirinhas.
Nossa, tudo juntinho. Bem apertado. Bem Precisa de apertado, 7 né? lugares. Tem que ser de 7 lugares. Não também. dá, tem que ser de 7 Tem que ser lugares, de 7 verdade. lugares. Porque sempre tem alguém junto, né? Alguém da Sim, família. não cabe. Não cabe. E já chegou deles brigarem no carro, você Nossa, sozinha, e aí? Ah, não, eu sozinha. Assim. Ah, agora que eu fui buscar meu marido. Brigaram, mas os 4, é muito difícil eu ir com os 4 sozinha hoje. Com os 3 eu sempre ia. E pra eles médico. brigam os 4 juntos? Não, os 2 maiores. Os brigam, dois maiores que e estão a se pegando. terceira e o segundo brigam. Então, Entendi. É? muito. Então, na fase de brigar. Ah, normal, né? Irmãos. Irmãos. Irmãos, você também tem. Mas eu acho que é ciúmes pouco, né? Porque acaba, né, Nossa, acostumando, né, não? No final, dividindo as coisas, sabe? Os É. presentes, né, não? Não dividem assim, não? Um é mais, né, é mais bondoso que o Sempre outro. tem. né? Um mais, um menos, um mais, mais agitado, outro mais tranquilo. Sempre Cada um tem. tem uma personalidade, cada um a gente tenta ensinar, né? Que, ele já tem essa coisa que sabe que tem que dividir, né? Quem é filho único não entende. Ah, não existe ainda, isso. né? Mas eles têm essa coisa que, né, tem que dividir. O George, que é um pouquinho mais guloso, às vezes ele esconde o docinho dele, então tem que dividir. Eu vi outro dia a mais velha fazendo panqueca, não foi? Ah, Ela tão ela fez. bonitinha, Ai, que montou um fofo. lugar, botou a panqueca em cada pratinho. Ai, Eu que falei, meu fofo. Ela tem essa noção que tem que dividir, fazer pros irmãos, né? né? Ai, que Eu falei, bonitinho. gente, olha que coisa. Mas eu vou dizer, você tá de parabéns, porque eu vou dizer, vai muito da mãe do pai. Não, Você você tá- é muito tranquila. Você é meu muito Deus. tranquila. Eu tô aqui Exato. pensando. Parabéns, Né? Isa. Eu fico, às vezes, falo, Não, Isa, parabéns. Você todos é, os dias fica eu falo, "Ai, tranquila. que eu posso ser melhor, né? E, A inclusive, gente sempre- Essa coisa da culpa, eu tava até refletindo, porque eu escrevo muito os meus textos, a maioria sobre culpa, né? Que, naqueles momentos melancólicos, eu acabo... Eu sou Sim. jornalista porque eu gosto de escrever, não porque eu queria fazer TV, Aham. TV aparecer, mas eu amo escrever. Sim. Eu acabo escrevendo muito e sempre é sobre culpa. Eu tava revendo meus textos esses dias. Mas aí eu tava refletindo essa semana, eu falei, a culpa nem sempre é uma coisa negativa. Porque a culpa nos faz refletir, nos faz pensar. A culpa eu sim. acho que acaba sendo positiva no final do Sim, dia. é. Porque é aquela coisa de a gente não estagnar. Pra saber o que pode melhorar, aonde pode... A culpa vai existir, óbvio, mas se a gente não sentir culpa, a gente vai ser sempre a mesma pessoa, não vai melhorar, não vai evoluir. Então, a culpa... Faz todo a mundo gente fala, parar e pensar. Faz a gente parar e refletir. Tem até um texto que o Instagram me mostrou esses dias que eu li de novo, até me emocionei, assim, porque eu falei, nossa, já vivi isso. A minha filha, a que tem 2 anos, a terceira, ela ficava com muitos nozinhos, sabe? Quando dorme, assim, fica um monte de nozinho na cabeça. E toda vez, era uma fase que eu estava na loucura, e toda vez as pessoas falavam, nossa, tem um nozinho aqui, tem que cortar, tal. Eu falava, sempre esquecia. Quando eu ia cortar, acontecia alguma coisa, enfim. Aí um dia eu fui no aniversário, eu me programei muito pro aniversário, comecei a me arrumar cedo, é sempre uma loucura, mas eu me Imagina. programei, eu tomei banho, dei banho em todo mundo, tal, fiz tudo. Exatamente. E daí eu não queria chegar atrasada, eu passei um batom, assim, só pra disfarçar que eu tava maquiada. Cheguei na festa, a primeira pessoa olhou e falou, nossa, tem um nozinho na cabeça dela. Nossa. Aquilo lá, pra mim, foi uma facada. Tipo, eu fiz tudo possível, mas Era um texto falando isso, mas por mais que a gente faça, né, sempre vai ter alguma Sempre coisa. vai ter alguma coisa. E o outro sempre vai achar alguma coisa. vai achar. Sempre vai achar outra coisa. E eu falei assim, um nozinho na cabeça, eu falei, não acredito, eu fiz tudo, né? Ninguém vai olhar o que a gente fez, vai olhar o que detalhe. não É, fez, que é não sempre fez. assim. Ai. Mas no final tá tudo bem também, a gente precisa Gente, faz relaxar. Faz tem parte, que né, relaxar. gente? Pelo amor de Deus, tem que relaxar, senão a gente não vive. Isa, a gente chega ao fim. Eu quero te agradecer muito por você ter vindo aqui. A gente acho que bateria muitas mais horas de papos, assim, mas eu que adorei. é de verdade. Eu tô chocada com você. Parabéns. Ai, que bom, espero Parabéns. poder contribuir, assim, eu não costumo falar muito da minha vida pessoal, até em rede social, assim, eu tento não falar muito, até porque é um caos, mas eu não quero passar isso, eu quero passar que Não, mas é importante, Mas é que importante, eu também existe acho. também o caos, existe também que a gente esquece. Porque eu acho que, assim, a maternidade tem que ser real. E a maternidade é o que você falou, nunca me falaram de amamentar isso. Pra mim também não. Pra mim, eu nunca tinha escutado um monte de coisa. Nunca tinha escutado que poderia acontecer de perder um filho e você acha que vai acontecer. Sabe aquela coisa, síndrome de adolescente, que nunca vai acontecer com você?
Então, é a assim, vida, é a tá? vida. E tudo acontece. bem, deixar o tudo nozinho, bem. escapar Exato. um Mas é que eu nozinho, vejo na tá tudo internet bem. tanta gente reclamando tanto. Ai, porque a maternidade, porque acabou com a vida da mulher. Eu escutei isso essa semana sobre isso, exatamente. Ai, porque todo mundo sempre fala das coisas boas, aí estavam parabenizando, acho muito legal, a VTube, acho que outra, que estavam falando muito sobre a maternidade real, mostrando o corpo, mostrando o pós, mostrando isso e aquilo. Mas aí também Tá sempre demais. chega aquela chata também, que é a internet, né? Mas assim, ai, agora todo mundo só quer criticar. Gente, cara, também tem isso. Não é pra ficar só criticando, senão... Eu Cara, acho tem que- muitas exatamente. coisas boas, né? Eu acho que tem que ser falado pra a gente se apoiar, Sim. pra gente encontrar soluções, não pra desincentivar a pessoa que quer ser mãe. Porque as pessoas que querem ser mães estão assustadas, porque agora tem acesso à internet, vê que é um monte de coisa ruim. E não é só isso, o que estão acontece com você assustadas. não vai acontecer necessariamente com ela. Cada um tem uma Exatamente. experiência. E você perguntam pra você se arrepende? Nenhum, jeito acho que nenhum. não existe E tem isso. Sou igual e a essa você, Isa. parte, Eu já tinha até o nome da minha quarta filha, Sério, sabia? cara? Era Maria Helena, mas parei. Mas é isso que as pessoas têm que entender. A gente tem que falar da Realmente realidade, sim. ficar grávida, ter filha, amamentar, Não, tudo. você tem que contar que é assim, você dá conta, você não sei o Dá quê, mas trabalho, vai ter é a falhas. melhor coisa do mundo. É muito exato. bom, Vale a pena. tudo vale a pena. Tudo vale a pena. É difícil, como tudo na muito. vida. Tudo Todo mundo fala como você dá conta. O que vale a pena é dar trabalho, Dá é trabalho. Eu cansativo. sempre falei aqui, Gente. ó, todo mundo me chamava de a louca, porque a Bia foi a primeira e ela é especial, né? E quando eu disse que eu engravidada, assim, Guerreira. "Cê é louca! Da Guerreira. terceira, você é maluca ainda? Como é que você faz isso? Não sei o quê. Eu falei, gente, A gente faz porque é amor, é a o parte que Bia é um anjo tudo que que veio pra mim, entendeu? tem o Ensinamento, sentimento né? melhor, maior e mais divino, gente, que Gente, poder empoderar a mulher. Isso é empoderamento, a potência que a gente tem em Exato. parir, Apoiar a em outra gerar, e gestar. exato. E eu acho que uma tá unida, porque existe isso, você tem que se ajudar a outra pessoa, é o que eu sempre falo. Quando nasce uma amiga, não sei o quê, ganha o filho, eu falo, eu não quero saber do seu filho, porque eu sei que já tem todo mundo preocupado. Como Exatamente. você está. É a única coisa que me interessa. Não tô nem aí pro seu Peguem filho, esse eu brinco, conselho, assim. porque se tem um conselho que a gente pode dar, né, é cuidem da mãe, né? Cuidem Porque da o mãe. O bebê tá ali, quietinho. O cuidem bebê da tem a mãe, tem a avó, tem a Tem. tia, tem Tem não a sei tia, quem. tem o pai, todo tem todo mundo, mundo. tem todo mundo. A mãe acaba se esquecendo, a gente fala muito isso aqui, acaba esquecendo dela e os outros acabam esquecendo. E a pior parte é pra mãe. A mãe que tá sentindo a dor, a mãe que tá Sofrendo pós-parto, tudo, dos hormônios. É tudo. muito difícil pós-parto. Pós-parto é Muito. muito Essa difícil. é uma outra história, né? É. Outra longa história. Mas obrigada pela oportunidade. Obrigado, Espero Isa. ajudar de alguma forma, que a maternidade seja leve pra todo mundo. Isso. Seja de uma forma, como tem que ser, abençoada, iluminada. É algo divino, né? Deus Sim. nos Concordo dá com essa você. oportunidade de maternar. Então, minhas amigas falam, não sei se é o momento certo. Se você quer, não existe momento certo. Nunca existe não momento existe, certo, eu nunca falo. vai existir. É. Como tudo na vida é difícil, quer passar no concurso, vai ter que estudar. Qualquer coisa que você tiver que fazer, o desafio é grande, mas a recompensa é muito maior. É. Então, eu até queria, eu fiz um textinho. Lógico, Lógico! Eu tava vindo assim, eu falei, pode das mames. Eu comecei a escrever e eu queria ler especial. rapidinho. Por favor. Aqui, em relação a esse podcast mesmo, eu escrevi assim. Eu estava no Uber. A caminho do podcast, pensando... nossa, escrevi tão correndo agora nem... Não, fica tranquila. Tranquila. A caminho do podcast, aqui pensando o que poderia falar. Afinal, só faz sentido minha participação se eu puder agregar. Vou dizer sobre a culpa que a mãe carrega eternamente ou sobre a beleza que é ter o sorriso, aquele sorriso em nossas mentes. A verdade é que a maternidade é o maior e grande milagre da vida. Dar a vida a um ser nos paralisa, mas também nos energiza. E vocês aqui fazem um trabalho lindo, apoiando e incentivando quem mais precisa. A Mames, obrigada por existir, Pod das Mames. Obrigado, Isa. Olha, gente, a gente encerra a nossa última Segunda temporada. segunda do Pod das temporada. Mames. Esse texto lindo, meu Deus. Muito obrigada por estar até Obrigada. arrepiada. Gente, obrigado, Mam, por apoiar a gente nessa segunda temporada incrível. Obrigado por estar aqui e Obrigada a entrar vocês. nessa com a gente. Obrigada a vocês, um beijo. Obrigado, Gui. Beijo. Obrigada, Mar. Até a terceira. Obrigada.